No último vídeo eu falei um pouco com vocês sobre saúde cerebral, de algumas recomendações já muito comprovadas cientificamente para manter o nosso cérebro jovem e saudável durante a vida. Mas muitos de vocês questionaram, e com razão, de que eram coisas relativamente simples, mas um pouco difíceis de se colocar em prática, né, no mundo real, na vida real, como que a gente pode realmente aplicar isso. E é exatamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje, te explicando aí maneiras de como mudar a sua vida, de como aplicar essas coisas no dia a dia. Eu vou tentar explicar aqui de maneira simples e prática o que a neurociência, o que a ciência como um todo tem para ajudar a gente nesse tipo de mudança de comportamento. Eu sou Kelvin Correa, sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago vídeos sobre hábitos, sono, emoções e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Eu sei que você está cansado, está cansada de ficar projetando milhões de mudanças aí na sua vida, milhões de coisas para resolver todos os seus problemas e no final das contas ficar caindo naquelas frases de segunda-feira eu começo, quando acontecer tal coisa, tudo vai dar certo, no ano que vem vai ser tudo melhor. E no final das contas não mudar em nada, né? Sempre continuar ali com os mesmos problemas, com os mesmos questionamentos sobre a vida e não mudando nada de fato. Seja para você que está tentando voltar a estudar, seja para você que está tentando ter uma vida um pouco mais saudável, talvez se alimentar melhor, fazer um exercício, ou até para aquelas pessoas que só precisam dar uma ajustada na vida financeira, gastar um pouco melhor o seu dinheiro, resolver algum tipo de problema de compulsão. Enfim, eu não sei qual que é o problema que você está passando, que você quer mudar de vida, mas com certeza você já passou aí por algum desses exemplos que eu dei, porque no final das contas todo mundo passa por isso, eu já passei por isso também algumas vezes, mas o importante é a gente aprender a lidar com esse tipo de situação e ficar cada vez melhor em passar por cima desse tipo de autossabotagem. Então, indo bem direto ao ponto aqui hoje, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de mentir para si mesmo. Quando a gente estuda o cérebro, estuda o comportamento humano, uma coisa que fica muito clara é que biologicamente a gente foi projetado para poupar energia, para não ficar buscando muita mudança o tempo todo. A gente, na verdade, foi projetado só para manter a sobrevivência e manter a reprodução. E esse tipo de configuração biológica é o que faz a gente ter esse tipo de pensamento de conformismo, de autopiedade, de ficar só projetando lá na frente uma mudança e nunca realizar de fato. Porque esse planejamento, ele fica só na sua cabeça, ele não gasta muita energia, mas agir em si, colocar uma ação ali para alguma coisa acontecer, já gasta bastante energia. É como se o nosso cérebro sempre fosse preguiçoso, na verdade. Por isso é importante você entender isso e largar de uma vez por todas todos esses discursos internos aí, como se estivesse tudo bem na sua vida e que em algum momento, magicamente, tudo fosse começar a dar certo. Essa primeira reflexão aqui é para você entender que sempre vão haver empecilhos no seu caminho, sempre vai existir alguma desculpa, alguma coisa te dizendo que não é o momento de começar ou que isso não vai dar certo por isso e aquilo e que lá para frente que a gente deveria se preocupar com essa situação. A gente sempre cria esse tipo de crença, esse tipo de regra para reger o nosso comportamento e da mesma forma a gente consegue mudar essas crenças, mudar essas regras para coisas positivas também. E para vocês terem noção, tem gente que se auto-engana num nível tão grande que eu já ouvi por aí, né? A pessoa dizendo assim: eu mudo a minha vida na hora que eu quiser, eu passo a me alimentar bem quando eu quiser, eu começo a economizar dinheiro quando eu quiser, paro de usar droga, paro de fumar no momento em que eu quiser. Mas eu só não estou afim agora, né? E parece que esse quando eu quiser nunca chega, né? Isso é um exemplo clássico de uma pessoa que está se auto-enganando, né? Que ela diz para si mesma ali que muda a sua vida em qualquer momento, mas na verdade isso não acontece nunca, né? Porque isso é um consolo que a pessoa traz para si mesma, querendo dizer que está tudo bem e que quando acontecer alguma coisa eu consigo mudar. Então, aqui nesse primeiro momento, pare de mentir para si mesmo e entenda a sua realidade, tá bom? Entendido isso, a gente vai para o segundo tópico importante que eu coloquei aqui, que é você trocar o ter pelo ser. Você entender que você precisa ser para ter.
Eu sei que talvez tenha ficado meio confuso esse trava-língua, mas presta bem atenção aqui, porque entender isso pode mudar a sua vida. Geralmente a gente tem o costume de falar, e até por uma questão cultural, sempre em ter as coisas. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter um corpo sarado, eu quero ter uma empresa que fatura tanto X. Enfim, eu não sei qual que é a mudança que você quer para a sua vida, né? O que que você está buscando. Mas a gente tem esse costume de sempre de ter algo, de buscar ter alguma coisa. Mas você já parou para pensar quem você precisa ser para ter essas coisas? Porque existe uma certa inversão das coisas aqui. Antes de você ter algo, você vai precisar ser alguém. Afinal, sendo quem você sempre foi, você ainda não conseguiu conquistar, não conseguiu chegar naquilo que você deseja. Entendido isso, muda o seu pensamento para quem eu quero ser para ter essas coisas. No exemplo aí do corpo sarado, não é eu quero ter o corpo sarado, eu quero ser uma pessoa que se alimenta um pouco melhor, eu quero ser uma pessoa que pratica exercícios físicos, que cuida da sua saúde, eu quero ser uma pessoa que tem mais energia para as coisas do dia a dia. Isso se aplica a qualquer exemplo, sei lá, no caso de uma questão profissional, eu quero ter tal promoção no serviço, mas será que você não tem que ser uma pessoa que busca conhecimento constantemente, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa que não fica buscando só problema e sim solução? A gente pode usar qualquer exemplo aqui, mas começa a buscar ser alguém, não ter alguma coisa específica, porque afinal, ser alguém é o que vai te trazer as coisas. Pega a sua situação, dá uma refletida como isso aqui se aplica para você, porque isso já vai te dar um certo direcionamento aqui e quebrar aquele auto-engano que eu falei antes, por ficar um pouco mais prático, né, mais direto ali do que precisa ser feito para chegar a ser essa pessoa. E agora, para amarrar todo esse conteúdo aqui, eu vou precisar te explicar um conceito neurocientífico para você ter dentro da sua cabeça para qualquer mudança de comportamento. Você precisa entender isso para mudar a sua vida. Então, presta muito bem atenção aqui, porque é um conceito um pouquinho mais difícil, mas que é muito importante você entender. Existe um conceito dentro das neurociências chamado de o postulado de Hebb. Esse nome é por causa do criador, quem descobriu esse conceito aqui, chamado de Donald Hebb, que foi um grande cientista, um grande pesquisador aí na área das neurociências, da psicologia, que ele dizia basicamente o seguinte: neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Daí você me diz, né? Eu não entendi nada. O que que isso tem a ver com a minha mudança de vida? Então, como eu disse, você tem que prestar atenção aqui para entender. Você já deve saber, provavelmente, que tudo o que acontece dentro do seu cérebro ocorre por conta dos seus neurônios, que nada mais são do que as células do seu sistema nervoso, certo? Porém, tudo o que você faz ou deixa de fazer é devido a uma comunicação entre esses neurônios. Imagina que todo o comportamento que você vai ter, seja lá ele qual for, ele acontece depois de disparos elétricos e químicos que fazem essa comunicação entre esses neurônios. É literalmente uma conversa entre esses neurônios que faz o seu comportamento acontecer. Entendido isso, o postulado de Hebb vai começar a fazer sentido para você. Toda vez que alguns neurônios responsáveis por determinado comportamento se disparam juntos, fica mais fácil essa comunicação entre eles acontecer novamente lá na frente. A melhor metáfora, o melhor exemplo que eu consegui encontrar para isso é você imaginar como se fosse uma amizade. A cada encontro, a cada interação que esses neurônios têm, eles vão criando uma certa afinidade maior. Fica mais fácil a comunicação entre eles, fica mais fácil eles interagirem, assim como uma amizade sua com qualquer outra pessoa. Na primeira vez é um pouco estranho, ali não tem muita conversa, é um pouco difícil até de ter uma conversa longa, ou mais difícil começar uma conversa. E com os neurônios é a mesma coisa. Eles vão criando essa afinidade, essa amizade e cada vez se comunicando mais facilmente, mais rapidamente também. E isso, de maneira prática, no mundo real, significa que toda vez que você tem uma ação ou tem um comportamento positivo para mudar a sua vida, fica mais fácil dele acontecer novamente lá na frente. Por exemplo, toda vez que você está lá, sentado no seu sofá, com uma preguiça tremenda lá, só enrolando ali, mexendo em rede social, né, curtindo vídeo e tudo mais. Mas você decide, você consegue deixar isso de lado, pegar um livro para ler ou pegar, sei lá, o seu computador para assistir uma aula.
O que acontece é um fortalecimento da comunicação desses neurônios responsáveis por essa mudança, né? Por você deixar de lado ali aquilo que na verdade não é interessante para você e ir atrás de uma coisa positiva, você está fortalecendo tudo isso, o que facilita de novamente acontecer esse comportamento. Cada vez vai se fortalecendo mais e você vai ficando, vamos dizer assim, mais treinado para fazer essa ação. Toda vez que você vence o impulso de gastar um dinheiro que não deve, toda vez que você vence o impulso de usar uma substância que você está tentando largar, ou às vezes até quando você decide ali, vence o impulso de comer algo que você não deveria e trocar por algo mais saudável, o que você faz é estar fortalecendo todo esse agrupamento neuronal responsável por isso. E cada vez você precisa de menos energia para executar essa ação, cada vez você precisa de um estímulo menor para te convencer que é isso que você deve fazer naquele momento. E até chegando num ponto de parecer que é um incômodo, ou que você está fazendo uma coisa esquisita quando você não toma a decisão certa. Você vai fortalecendo tanto essas conexões que o contrário, né, aquilo que você via como normal antes, parece esquisito. E existem dois principais recados, duas principais reflexões por trás desse conceito aqui. O primeiro é que por mais que você, enxergando a sua vida hoje, enxergando a sua realidade hoje, pareça impossível mudar de vida, impossível mudar de comportamento, de hábitos, enfim, pareça impossível tudo isso que você quer buscar, eu posso te afirmar fisiologicamente, como alguém que estuda o que tem dentro do cérebro, como alguém que estuda a mudança de comportamento, que é possível mudar sim, tá? Por mais que você não enxergue, é possível. A gente vai mudando essas comunicações entre os neurônios e esses comportamentos, essas mudanças vão ficando cada vez mais fáceis. E o segundo recado é que você precisa começar do jeito que você está hoje, do jeito que dá para fazer. Aos poucos a gente vai refinando, vai melhorando, vai deixando esse comportamento mais perfeito. Mas é importante que você faça do jeito que dá. Sabe aquela frase que todo mundo fala por aí de que se for para fazer meia boca é melhor não fazer? Esquece isso completamente. Isso é uma das maiores bobagens que você pode ouvir e ficar aplicando na sua vida. Porque é humanamente impossível você começar uma mudança de comportamento de maneira perfeita. É impossível você mudar a sua vida de uma hora para outra magicamente, né? Você se tornar incrível em alguma coisa que você vai fazer da noite para o dia. É esse tipo de crença, esse tipo de pensamento errado que faz você continuar aí paralisado, paralisada, tá há 2, 3 anos com os mesmos problemas e nada mudar na sua vida. Parece que você tá aí há anos e anos reclamando das mesmas coisas, fica patinando, patinando e não sai do lugar. Você precisa começar do jeito que dá e ir construindo aquela pessoa que você precisa ser, que a gente conversou antes. Talvez hoje o seu cérebro seja bom mesmo em fazer cagada, em fazer coisa errada, coisa que não é positiva para você. E não importa o que você esteja aí tentando mudar na sua vida, você vai sim errar várias e várias vezes, vai começar ruim, mas aos poucos você vai melhorando. Eu acho que com conteúdo até aqui você já entendeu que isso é uma coisa que vai acontecer, que não existe mudança repentina e que você vai errar várias vezes sim. Mas é importante que você também tenha entendido que você precisa deixar esse perfeccionismo de lado, deixar esse medo de errar, medo de fracassar e entender que é só uma questão de tempo, uma questão de tentativa e erro e de fortalecimento aí desse músculo do seu cérebro para que tudo isso dê certo, para que essas coisas mudem e a sua vida melhore. Por isso, como eu falei no início do vídeo, não é fácil mudar de vida, não é com uma fórmula mágica que isso vai acontecer, mas buscando conhecimento, buscando melhorar aos poucos e treinando aí o seu cérebro cada vez mais, sem dúvida nenhuma você consegue atingir o que você precisa. Esse vídeo aqui foi um pouco mais abrangente para vocês entenderem conceitos mais gerais sobre a mudança de comportamento, mas eu já tenho mais de 80 vídeos aqui no canal, alguns mais específicos, como por exemplo sobre mudar um hábito, sobre ter mais autocontrole, inteligência emocional, algumas emoções também, enfim, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal porque além de ter vários desses vídeos mais antigos, eu lanço vídeo toda semana, sempre com conteúdo assim, baseado em ciência para melhorar a sua vida de alguma forma, tá bom? Então não deixa de se inscrever aí, um abraço e até a próxima.